Vou até respirar fundo, porque eu acho que essa resenha tem a menor nota que eu já dei para um livro na minha vida. Eu não me lembro de ter dado uma nota menor do que essa, ou igual a essa. Dei meia estrela para esse livro de 5. Tô falando de Antifrágil, que foi um livro que eu demorei muito a ler, tive que me esforçar para terminar, não gostei de quase nada. Vou começar falando do que eu não gostei pra gente tirar isso aqui do nosso caminho, depois eu falo dos pontos positivos, que são bem poucos. Eu achei o autor extremamente pedante, extremamente pedante. Não consigo colocar em palavras o tanto que ele é arrogante, sabe? Gosta de falar dos méritos dele, o quanto ele é diferenciado e o quanto as pessoas da área dele são piores que ele. Nossa, é cansativo, assim, de verdade, é muito cansativo. Isso me irritou durante o livro. Ele tem uma vibe meio coach em alguns momentos, de tipo falar como você deve viver sua vida, baseado em como ele vive a dele, que é baseado em alguns pressupostos meio controversos. Então, isso me irritou também, porque eu fiquei tipo, cara, nem pra você você tá se baseando em coisas que são confiáveis, tipo, sei lá, anos de evidência científica, você tá baseando em um pressuposto que você criou agora, e você tá falando pra eu fazer o mesmo numa coisa tão frágil, sabe? Enfim, isso me irritou e talvez não só por mim, mas também por pessoas que vão ler esse livro e talvez tentem esse estilo de vida que eu acho um pouco perigoso em alguns aspectos. Se você ler, você vai entender, mas não recomendo que leia. Não vou dar spoiler, mas não recomendo que leia. Ele é muito arrogante, já falei, e cansativo, porque ele fica o tempo todo falando sobre si mesmo, falando sobre o quanto ele é maravilhoso, e ele fica indo e vindo nesse conceito que ele criou de antifragilidade, que faz sentido no livro, mas sabe aquele livro que você lê? Esse livro eu acho que ele tem algumas partes, acho que são tipo 3 ou 4 livros em um. Mas a sensação que eu tive é que ele podia ser só o primeiro livro, sabe? Sabe aquele tipo de livro que você lê e você tem certeza que ele poderia ser muito menor, que não faria diferença, na verdade seria melhor se ele fosse menor? É o caso aqui. Parece que ele, em alguns momentos, tinha que bater meta de página para a editora e ficou enrolando e fazendo várias coisas e fazendo discussões que extrapolam, acho que demais, o que ele estava querendo propor, enfim. Esses são os pontos negativos. Os pontos positivos é que o conceito é bom, o conceito que ele cria de antifragilidade é bom, e eu aprendi algumas coisas. Eu vou te falar o ponto positivo, que eu me lembro do livro, se eu entendi bem. Se eu não entendi, me corrija aqui nos comentários. Mas esse conceito de antifragilidade que ele cria é mais ou menos o seguinte, que as pessoas ou coisas, enfim, seriam melhoradas por estressores, por crises. Então, uma coisa que passa por um estressor sairia melhor desse episódio do que pior. Então, por exemplo, um copo, ele fala que é frágil, porque se você quebra, ele fica pior. Mas, por exemplo, como a sociedade aprendeu a lidar com tecnologia, por exemplo, de aviões, é uma coisa antifrágil, porque a cada acidente de avião que acontece, por mais trágico que seja, eles descobrem o que aconteceu ali para evitar para os próximos. Então, a sociedade sai melhor. E ele sugere que as pessoas sejam assim. Então, esse conceito é interessante, de verdade. Ele criou uma palavra para isso que não existia, eu achei bom, principalmente o início do livro. Aí depois degringola e fica horrível e atrapalha toda a experiência, mas eu quis me forçar a terminar porque, tipo, eu gostei tanto do início. Eu fiquei, nossa, será que ele não vai voltar a ser aquele autor do primeiro livro, a primeira parte do livro? E não voltou. Foi uma decepção e eu dei meia estrela. Me fala se você acha que essa é uma nota justa baseado no que eu narrei aqui, ou se você acha que daria para dar um pouquinho mais. Apesar de eu ter um pouquinho de ranço, ter desenvolvido um pouquinho de ranço do Nassim Nicholas Taleb, que é o nome completo dele, eu vou fazer esse esforço e falar um pouco da biografia dele. Eu pensei seriamente em não falar, mas como eu faço de todos, vamos fazer também dele. Ele nasceu em 1960 no Líbano, ele escreveu alguns livros, O Cisne Negro, Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, Iludidos pelo Acaso. Ele foi trader e gestor de riscos, ele fala isso incansavelmente no livro dele, sobre toda a carreira dele, o quanto ele é melhor e era e continua sendo melhor que qualquer outra pessoa que concorreu com ele em qualquer momento da vida dele.
Ele é doutor, ele formou pela Universidade de Paris e fez doutorado, deixa eu ver aqui o nome do programa de doutorado dele, gestão de negócios, o doutorado dele. Então ele fez doutorado em gestão de negócios e, surpreendentemente, ele é conhecido como um dos maiores pensadores, um dos pensadores mais influentes sobre risco e incerteza no século XXI. Não concordo. Não sei. Não sei como é que tá a competição também sobre risco e incerteza, pensadores influentes do século XXI. Mas não gostei muito dele, tanto que pareceu para mim quanto pessoa, quanto do livro mesmo. Achei difícil conseguir terminar, como eu já falei. Enfim, tô meio doída. Obrigada por me ouvir, por eu poder despejar isso em alguém, que tava tudo dentro de mim. E me conta se você achou essa resenha justa, se você já leu o livro dele, se você já gostou. Vamos trocar essas figurinhas aqui nos comentários. E se for comprar o livro dele, se for fazer essa burrada de comprar o livro dele ou qualquer outra coisa na Amazon, faz isso pelo meu link, por favor, que me ajuda muito, tá bom? Um beijo!